Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez, pois é, chegou o dia, chegou a hora, 5 da tarde, estádio Mário Kempes, em Córdoba, na Argentina, a final da Copa Sul-Americana que você estava aguardando tanto. Falando em Argentina, hoje é dia de fazer uma espécie de merchan. Para quem está aí em Córdoba, ou para quem um dia vai viajar para Buenos Aires, para cidades todas da Argentina, não se esqueça desse nome aqui, ó, Alfajor Cachafaz. Ele não está entre os mais caros, mas está entre os melhores. Foi uma indicação de um amigo que eu fiz na Argentina já há quase 15 anos, o Eduardo Biasi, que inclusive pode ser acompanhado nas redes sociais. Aí ele trabalha com transporte de turistas em Buenos Aires. Se um dia precisar, pode procurar. Não se esqueça de trazer na bagagem para a sua amada, para o seu pai, para o seu filho, voltando aí, quem sabe até com o título de campeão da Sul-Americana, esse alfajor aqui, o Cachafaz. E quando você for a turismo também, é fácil de encontrar, pelo menos em Buenos Aires, Córdoba eu não conheço, pelo menos em Buenos Aires é fácil de encontrar. Vamos lá, o São Paulo às 5 da tarde vai ter muito sotaque, muito coração para cima do Independiente Del Valle, que não tem lá tanta tradição, mas está vivendo um grande momento. Veio da Libertadores, ganhou recentemente a Copa Sul-Americana, já foi finalista nos últimos anos da Copa Libertadores, que é a competição mais cobiçada do nosso continente, e o São Paulo está vivendo uma abstinência. Quem sabe com esse alfajor aumente o apetite do São Paulo. No exato momento, o time do Independiente Del Valle está disputando 3 competições ao mesmo tempo. A Liga Pro, que é uma espécie de campeonato brasileiro, mas lá do Equador, claro. A Copa do Equador, que é uma Copa do Brasil, mais ou menos para você entender a comparação. E também, claro, a Copa Sul-Americana é o time finalista contra o São Paulo. Nos últimos 92 dias, fez 25 jogos, com 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 75 pontos disputados, 55 conquistados, são 73% de aproveitamento. Não é pouca coisa, não. Mas se você reparar, são 92 dias, 25 jogos, dá aproximadamente um jogo a cerca de 4 dias. Seria o ideal para o time brasileiro. O Rogério Ceni que reclama de muitas viagens, o Equador é muito menor, claro, bem que se diga, claro que teve viagem também pela Sul-Americana, mas seria o ideal. Ou seja, eles não estão lá voando tanto assim. Estão num momento melhor que o São Paulo, isso não tenha dúvida. É o time que está invicto na Copa Sul-Americana, pegou já com o carro em andamento, só que o São Paulo tem o melhor ataque. Está desde o comecinho. O Independiente Del Valle fez apenas 6 partidas na Copa Sul-Americana, com 5 vitórias e 1 empate. Marcou 13 e sofreu 2 gols. Desses 13 gols, 4 foram marcados pelo Lautaro Dias, só que ele é a grande dúvida do time equatoriano. Estão escondendo o jogo para ver se ele tem condição ou não. Saiu na última partida da Liga Pro, ele saiu com um problema muscular, chorando de campo aos 13 minutos, é a grande dúvida. Eles têm essa história recente toda, o São Paulo tem muita tradição e é sobre isso que a gente vai falar. Sotaque e coração do time do São Paulo, logo mais às 5 da tarde, no estádio Mário Kempes, em Córdoba, com ou sem o alfajor Cachafaz, que a gente vai mostrar de novo depois da vinheta que está entrando no ar. Vamos lá! Vinheta saindo do ar bem devagarinho para você pegar o nome desse alfajor maravilhoso. Eu lembro para você que não é merchan ainda, mas se a empresa argentina quiser, estamos aí para conversar. Não se esqueça de incluir na sua bagagem, além da taça da Copa Sul-Americana, claro, também uma caixa ou mais de uma caixa desse alfajor que é maravilhoso. Cervejas também são boas, os vinhos são espetaculares e o real fala alto frente ao peso argentino, então dá para fazer uma comprinha aí se você conseguir maneirar, tá bom? 5 da tarde começa essa grande final. O jogador Fernandes, do time do Independiente Del Valle, do time equatoriano, ele deu uma declaração, eu estava acompanhando nos jornais lá do Equador, dizendo o seguinte:
não olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, porque o São Paulo é muito maior do que esse que está em 13º lugar na tabela de classificação, muito distante do líder do campeonato, que é o Palmeiras. São, se eu não estou errado, 23 pontos de distância para o líder do Campeonato Brasileiro, mas todos nós sabemos por que o São Paulo chegou neste momento no Campeonato Brasileiro. Um certo instante da temporada teve que priorizar as Copas e fez muito bem, está aí disputando um título. Eles estão em 2º lugar na tabela de classificação do Campeonato do Equador, a Liga Pro. Mas o São Paulo tem bastante história, além dos sotaques. Vamos começar pela história. 3 Libertadores, 3 Mundiais de Clube, tricampeonato consecutivo do Campeonato Brasileiro. Qual time conseguiu isso? Muito poucos conseguem a proeza que o São Paulo conseguiu. São 66 partidas até agora na temporada, 31 vitórias, 19 empates e 16 derrotas, muitos problemas, muitas contusões no meio do caminho. Para ter uma ideia, o Arboleda, que é inclusive equatoriano, ele está com a delegação em Córdoba, não vai poder jogar, está praticamente fora dessa temporada. Há uma pequena chance de voltar aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o São Paulo tem sotaque e coração para esse duelo de logo mais. O sotaque é argentino, né? O jogo vai ser na Argentina, então tem o Galopo, recém-chegado. Tem também o Bustos, com uma passagem ainda muito pequena pelo São Paulo. O detalhe é que ele nasceu em Córdoba, está literalmente em casa. E tem, claro, o Jonathan Calleri, que é o principal jogador do São Paulo, o artilheiro do time na temporada, com 21 gols marcados, 5 assistências, e ele vai levar a família toda para acompanhar esse duelo, que para ele é um dos duelos mais importantes da carreira. Como é para um senhor, entre aspas, que tem uma história gigantesca no São Paulo. É o técnico Rogério Ceni, que já completou 100 partidas como treinador do São Paulo, mas não é só isso, né? Você sabe, eu também sei, não é só isso. O São Paulo teve o Rogério Ceni defendendo sua meta em 1.237 jogos. Ele fez 131 gols, é o maior artilheiro, goleiro ou goleiro artilheiro do mundo. Tudo isso defendendo o São Paulo, onde conquistou 30 títulos. E aí fica aquela pergunta, será que é fácil, será que é difícil? Como é que separa o lado torcedor? O Rogério não esconde de ninguém que ele é torcedor do São Paulo num momento como esse, hein, Rogério? Dá para separar o lado torcedor com o lado treinador, o lado profissional? Conhecendo o Rogério, eu acredito que sim, mas que conhecendo o Rogério, que não deve ser fácil, não deve ser fácil, não. Rogério Ceni, fala pra gente, nesse momento que está antecedendo um jogo que tem tudo para ser inesquecível. Vamos lá, professor. Bom, o lado torcedor mesmo, eu acho que ele fica fora do CT, talvez em conversas informais do que a gente poderia ser melhor, do que a gente tem de bom, das virtudes, das deficiências que eu sei que tem, das deficiências que eu sei que eu tenho, né, das coisas boas também que eu tento ver que a gente faz no dia a dia. Quando eu entro dentro do CT, o lado torcedor ele vai embora. O futebol é muito diferente para quem assiste futebol a vida inteira e para quem está inserido no meio a vida inteira. Eu não sei se com vocês, acho que talvez com vocês seja a mesma coisa. Eu acho que muitos de vocês são, sei lá, São Paulinos, corintianos, palmeirenses, independente da equipe que torçam. A gente inserido no meio tem uma visão diferente. A gente quer entregar o prazer para o torcedor, né? E a felicidade de um título, lógico, fica para sempre. Por isso que eu falo dos quadros ali 92, 93, 2005. Isso é eterno, né? Então você quer entregar de uma maneira ou outra para aquele cara da arquibancada um motivo para ele botar a camisa com orgulho, de ir para o trabalho um dia alegre, de passar um final de ano. Tenho certeza que o torcedor São Paulino passaria um final de ano espetacular com um título desse. Porque não é comum num time na situação do São Paulo inverter a lógica e sair campeão num ano. Não seria uma coisa lógica. Se a gente conseguir fazer isso, será de suma importância. Mas eu, quando eu vou trabalhar, seja quando eu trabalho no Fortaleza, por exemplo, ou no São Paulo, o profissionalismo, quando eu entro no CT, é a mesma coisa. Eu vou fazer o meu melhor, juro, o meu melhor para trazer esse título. E vou comemorar durante 10 minutos, 15 minutos, e quando acabar o jogo,
pô, cara, eu já vou começar, se eu conseguir ganhar esse título, eu já vou começar a planejar o próximo jogo, o próximo ano. E eu espero que eu consiga planejar o próximo jogo, o próximo ano. Espero que haja isso, que isso aconteça de fato. E é sempre mais fácil, às vezes até enganoso, mas mais fácil trabalhar os próximos passos com a vitória e com, nesse caso, uma conquista de título. É legal demais ouvir o Rogério Ceni, é uma história viva do time do São Paulo, com seus erros, com seus acertos. Ele já falou tantas vezes sobre isso. Errar e acertar faz parte do jogo. Ninguém mais do que o próprio Rogério Ceni para trabalhar e sonhar com esse título do que o próprio treinador. Pela história vivida no São Paulo, pelo amor que ele sente pelo clube, pela responsabilidade profissional que ele tem e pela chance de conquistar o primeiro título oficial como treinador da sua equipe do coração. Vamos lá, o time do Independente Del Valle não deve mudar muito disso não, e a gente torce para que o Lautaro Dias se recupere, mas não há tempo dessa partida, ele que fique bem, que não sofra absolutamente nada, é o artilheiro do time equatoriano, mas que ele acompanhe do banco de reservas ou de repente da arquibancada. A arquibancada vai ter a maioria de torcedores do São Paulo. Aliás, a Conmebol fez uma festa já em Córdoba. Os moradores da cidade poucos sabiam dessa decisão. Talvez um erro de estratégia do próprio município para divulgar. Tem bastante turista na cidade, a maioria de torcedores do São Paulo. Mas vamos lá. O time do Independente Del Valle não deve mudar muito dessa escalação, dessa prévia que a gente vai dar. É o Ramírez, que é um bom goleiro, Schwenk, Carabarral, Segovia e Fernandes. Aí você tem o Chaves, que é o ala esquerdo muito rápido, mas muito rápido, o mais veloz do time, o Pereirano, o Ravelli e o Ortiz. E lá na frente o Angulo e veja você, lá na frente, como atacante, o Sornosa, que jogou no Corinthians, jogou no Fluminense, e isso, claro, se não der para o Lautaro Dias. O São Paulo, ele deve jogar com o Fernando Alves e aí o Felipe Alves, e aí a dúvida entre o Rafinha ou o Igor Vinícius, eu se sou o Ceni, desculpa, eu se sou o Ceni, eu opto pelo Rafinha, pela experiência, o jogador com mais bagagem, e se o ala esquerdo é o mais rápido, coloca um ala direito de mais marcação. Então vamos lá, Felipe Alves, Rafinha, Léo, Diego Costa e Reinaldo. Eu colocaria mesmo o Reinaldo e deixaria o Wellington como opção. Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick. O Patrick que está com um bigode diferente, né? É o Patrick? Ou é o Alisson? É o Patrick, né? Bom, tem um deles que está com um bigode espantoso, vamos dizer assim. Luciano e Caleri. Esse é o time do São Paulo. O São Paulo que, como a gente já disse aqui, tem muito sotaque e muito coração para esse duelo de logo mais. E você tem a certeza que a gente vai estar acompanhando tudo por aqui e a gente pode voltar com novas informações, vídeos especiais mostrando tudo isso. Por conta da escalação, da tabela de escalação ali dos meus compromissos na TV Bandeirantes, eu não pude estar, gostaria muito de estar em Córdoba para acompanhar em loco. Eu vou estar trabalhando no jogo do Corinthians, mas vou estar ligado. O Corinthians amanhã joga contra o Cuiabá, é o clássico Cocu, como nome de um jogador que fez bastante sucesso na Europa. Eu vou estar acompanhando na Arena Corinthians em Itaquera esse jogo, mas antes, claro, há tempo de acompanhar à distância pela TV Conmebol, que tem transmissão no Grupo Bandeirantes de Comunicação, vou estar acompanhando esse jogo do São Paulo contra o Independente Del Valle. E quando você voltar, volte com a taça e volte com o alfajor Caixa Faz. Nesses quioscos, que são as lojinhas que ficam abertas 24 horas, em Buenos Aires certamente você vai achar. Aí em Córdoba, talvez seja fácil de encontrar também. Bom, eu imagino como esteja o seu coração, não vou tomar mais o seu tempo. Bom jogo para você, bom final de semana, fique ligado, tome aí um maracujina, outro merchan, estou quase virando o Milton Neves aqui, tome aí um suco de maracujá bem geladinho, ou não tão gelado, né, por causa dessa temperatura fria, e bom jogo para você, boa torcida. E para quem está aí em Córdoba, torça com responsabilidade, nada de confusão, tá certo? Beijo no seu coração, a gente fica por aqui. Até a próxima. Tá chegando a hora, hein?
Passa, relógio, passa, passa. Valeu, tchau.